Olá a todos, aqui é o professor Carlos Augusto e estamos aqui gravando mais um vídeo, desta vez sobre recurso especial. Então vamos dar uma palavrinha sobre esse recurso. Esse recurso que ele é julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em determinados casos. E os estudantes costumam ver isso bastante em direito constitucional e em processo civil. E por aqui nós vamos ver como é que se faz uma peça de recurso especial. Então, vamos lá, vamos embora para ver isso. O artigo 105, inciso 3º da Constituição Federal, ele estabelece os casos onde é interponível o recurso especial. De uma forma geral, são situações onde a decisão recorrida ela teria agredido a legislação federal ou então ela teria dado à lei federal uma interpretação diferente daquela atribuída a esse dispositivo, do dispositivo da lei federal, a interpretação dada por um outro tribunal. Então, esses seriam dois casos de pertinência desse recurso especial. É bom lembrar que o recurso especial ele é interponível contra decisão de tribunal. O artigo 105, inciso 3º da Constituição Federal, ele diz que é interponível contra decisão de tribunal. Então a gente tem que fugir de uma armadilha de exame de OAB, de concurso e da vida profissional também. Então às vezes você tem uma decisão proferida por um juiz de primeira instância. Por exemplo, um colégio recursal. Então você tem o procedimento do juizado especial, Lei 9.099, não é? E se for da Fazenda Pública Estadual e Municipal, é a Lei Federal 12.153 de 2009. E nesse procedimento nós temos aí como órgão que julga recursos, nós temos o chamado colégio recursal, que é na Justiça Estadual. Se for Justiça Federal, chama turma recursal. Só que esse órgão ele é composto por juízes de primeira instância, normalmente os juízes mais velhos, mais experientes. E não é um tribunal. Então notem, quando você fala de colégio recursal ou de turma recursal, você não está diante de um tribunal. O tribunal vai ser o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal e outros. Mas não a turma recursal ou o colégio recursal. Então, às vezes você tem uma decisão desse colégio recursal, a decisão se chama acórdão mesmo. Acórdão, digamos assim, é uma decisão colegiada, que ela é assinada por mais de um magistrado, normalmente 3 ou mais. É difícil uma de 2, 3 ou mais normalmente. Eu não lembro de um caso de 2, mas 3 ou mais, dependendo do tipo do órgão, E às vezes você tem esse acórdão do colégio recursal que ele desafia a lei federal. Então você acha, opa, esse acórdão está contrariando a lei federal. Ou então, esse acórdão ele está dando uma interpretação à lei federal diferente da que um tribunal deu. Aí você pensa, você vai com força, com fé, eu vou preparar um recurso especial aí. Não faça isso. Leia com atenção o inciso 3º do artigo 105 da Constituição Federal, porque lá consta que o recurso especial ele é interponível contra decisão de tribunal. Colégio recursal, turma recursal não são tribunais. Tribunal é o Tribunal de Justiça, é o Tribunal Regional Federal, mas não é o colégio recursal, não é a turma recursal. Então não é pertinente a interposição de um recurso especial contra a decisão do colégio recursal. Mas o acórdão do colégio recursal feriu a Constituição. A Constituição não. A Constituição é outra história, depois a gente conversa disso em outro vídeo. O acórdão ele feriu a lei federal, por exemplo. O que você vai fazer? Bom,
não cabe recurso especial. O que deve ser feito, nesse caso, a falta de um recurso pertinente, seria o aforamento, a impetração de um mandado de segurança. Então você teria a impetração de um mandado de segurança contra decisão do colégio recursal ou da turma recursal. Importante mencionar, se o mandado de segurança é contra juiz de primeira instância, ele vai ser impetrado originalmente no tribunal, ou Tribunal Regional Federal ou Tribunal de Justiça, dependendo se você está falando de juiz de direito ou de juiz federal, não é? Então é bom a gente ficar atento para essa pegadinha. Tem uma outra situação que às vezes pode também gerar dúvida, aliás, que tem uma decisão que viola a lei federal e você não vai interpor o recurso especial. Aí a gente vai estar falando de direito tributário, a gente vai estar falando de execução fiscal, a gente vai estar falando de execução fiscal de baixo valor. Então, olha o dispositivo legal que eu vou mencionar. Artigo 34 da Lei Federal 6.830/1980. O que diz aí? Diz aí que das sentenças proferidas em execução fiscal e também no caso de embargos de execução fiscal, se o processo for de pequeno valor, então o recurso contra a sentença não será a apelação. Qual que vai ser? Vai ser o recurso de embargos infringentes, é esse nome mesmo. E quando tem esse recurso, é o próprio juiz da causa que julga. Então tem uma sentença, aí você entra com embargos infringentes, você vai observar lá o prazo é de 10 dias úteis, para a Fazenda Pública conta em dobro, e você entra com os embargos infringentes, aí o processo vai para o próprio juiz para ele dar uma nova sentença. Bom, não precisa ser assim um gênio para constatar que dificilmente o juiz ele vai voltar atrás. Olha, eu na minha carreira como procurador municipal, eu já fiz milhares de embargos infringentes em execução fiscal. Não é aquele falecido embargos infringentes do Código de Processo Civil de 73 que era um recurso em segundo grau. Não é esse. São os embargos infringentes aqui da execução fiscal, tá? Artigo 34 da Lei de Execução Fiscal. Então, eu já fiz milhares desse recurso. E, olha, quantas vezes que o juiz ele voltou atrás e disse, não, eu estou errado, eu vou mudar. Gente, 10 vezes? Entre milhares? Olha, eu acho que é até um exagero falar 10 vezes. 5, provavelmente, mas não é muita coisa não, viu? Bom, mas de qualquer forma, se o próprio juiz ele profere a segunda sentença julgando o recurso de embargos infringentes, artigo 34, lei 6.830/1980, rememorando. Se o juiz ele profere a sentença no julgamento desse recurso, e se essa sentença ela viola a lei federal, às vezes pode se pensar, opa, recurso especial, mas não, de novo nós temos impediente. O recurso especial é só interponível contra decisão de tribunal. E aí a gente não tem, aí tem uma nova sentença, né? Não é decisão de tribunal. Então, vamos ficar espertos contra essas duas armadilhas, viu? Que é a decisão do colégio recursal, da turma recursal, e a decisão do juiz na execução fiscal de baixo valor, decisão do juiz. Nesses casos, mesmo que a decisão que você queira recorrer, mesmo que essa decisão ela agrida a legislação federal, não será pertinente a apresentação de recurso especial. Aí no caso, talvez mandado de insegurança, viu? Mandado de segurança, não é de insegurança não. Talvez mandado de segurança vai ser ajuizado. E aí a competência originária para julgar mandado de segurança contra ato de juiz
o tribunal, tá? Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Ufa, feitas essas considerações, vamos voltar aqui a falar do recurso especial em si. O recurso especial, ele é apresentado em duas petições. Então você tem a petição de interposição e você tem a petição de razões. A petição de interposição, ela é dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal. Qual tribunal? O tribunal onde está correndo o processo que você está apresentando um recurso especial. Então pode ser o desembargador presidente ou desembargador vice-presidente do Tribunal de Justiça, ou desembargador presidente ou desembargador vice-presidente do Tribunal Regional Federal. Então isso que vai ser o endereçamento, viu? Vai ser o endereçamento para o desembargador ou, aliás, contra o desembargador presidente ou desembargador vice-presidente do tribunal. Então atenção para esse endereçamento, tá? É o desembargador presidente ou desembargador vice-presidente. Você tem a petição de interposição e as razões. As razões, elas serão dirigidas ao Superior Tribunal de Justiça, no aguardo que esse recurso seu chegue lá e seja julgado, né? Existe um filtro muito grande, viu, com relação a recurso especial e recurso extraordinário. Não é muita coisa que chega lá em cima, não, no STF, STJ, né? Dependendo se é recurso extraordinário ou recurso especial. Mas isso a gente vai falar em outro vídeo. Isso a gente vai falar um pouquinho mais em outro vídeo, quando falarmos do agravo, o recurso que é interponível quando o seu recurso especial e recurso extraordinário não são admitidos. Bem, quanto ao recurso especial, ele tem uma peculiaridade, é que a lei ela não exige isso. Você não tem um dispositivo de lei, tem que ter isso, mas é jurisprudência dominante. E contra a jurisprudência dominante, você vai fazer o quê? Você vai dizer, não é isso, eu não vou seguir? Não, você tem que acatar. Ainda mais que o judiciário é um tanto quanto conservador. É uma jurisprudência dominante que diz que as razões do recurso especial, elas devem ter uma preliminar denominada pré-questionamento. Primeira questão da ortografia, né? Pré-questionamento é uma palavra só e não tem acento. Pré-questionamento. Então você coloca nas razões do recurso especial, você coloca uma preliminar chamada do pré-questionamento. Para que serve isso? Serve para você ali justificar que a questão da violação à legislação federal ou à interpretação da legislação federal ela já foi discutida no processo. Então, sei lá, desde lá atrás, na sentença, no acórdão, então está se falando, olha, isso está violando, na apelação se diz, olha, a sentença, ela deu uma interpretação incorreta para a legislação federal, ela está maltratando a legislação federal. Então você tem que mostrar que na sua apelação você já falou sobre isso. E o tribunal, quando julgou a sua apelação, ele apreciou isso, viu? Aí se o tribunal não apreciou o ponto relacionado à legislação federal, aí você deve ter interposto contra o acórdão embargos de declaração. Por quê? Explicando, olha, o acórdão foi omisso na apreciação desse tema aqui, que é o maltrato à legislação federal da sentença. Aí o acórdão deverá ser completado, ou pelo menos o seu recurso de embargos de declaração, ele vai ser respondido pelo tribunal, não é? Então, pelo menos você vai ter chamado a atenção do tribunal para aquela matéria, certo? Aí você pode entrar com recurso especial. Agora, se você está invocando no recurso especial uma violação à lei federal, ou então que houve uma interpretação da legislação federal dissonante, ou seja, diferente daquela dada por um outro tribunal, se você argumentar isso no seu recurso especial, mas
se você não demonstrar que isso já foi discutido antes, que você já chamou a atenção do judiciário para essa questão nas instâncias precedentes, o que significa isso? Significa que essa matéria não foi ainda tratada nas decisões que estão contidas no processo. Então essa matéria, ela não foi já ventilada, ela não foi pré-questionada. Então, se você não colocar essa preliminar de pré-questionamento, que é a explicação de que aquele tema já foi abordado, já aquele tema relacionado à legislação federal, à sua violação, já foi abordado, já foi apreciado nas decisões precedentes, se você não colocar isso, o seu recurso especial ele não vai ser admitido. Então, atenção com essa questão do pré-questionamento. Eu, com certeza, não sou o primeiro professor que fala disso com vocês, não é? Mas atenção sobre o pré-questionamento, viu, turma? Bom, nossa, já 15 minutos de vídeo. Vamos fazer logo essa peça, né? Que senão o vídeo fica muito longo e vocês vão enjoar, né? Quem estiver assistindo o vídeo vai enjoar, né? Fica muito longo. Então, vamos lá, vamos ver como é que se faz essa peça. E eu não vou colocar aqui embaixo o modelo de peça, não. Eu vou fazer como eu faço em sala de aula. Eu vou ditar. E quem estiver ouvindo, pega caneta, papel e escreve. Escreve, essa é uma forma muito boa de memorização, viu? Pelo menos para mim funciona bastante. Bom, vamos lá, pessoal. Então vamos fazer juntos essa peça, que é o recurso especial interponível contra decisão de tribunal que não, decisão de tribunal que negou vigência à legislação federal, maltratou a legislação federal, ou deu à legislação federal interpretação diferente daquela dada por outro tribunal. Quanto à hipótese de cabimento, não é o objetivo desse vídeo, viu? Depois, aí cada um vai estudar o artigo 105, inciso 3º da Constituição Federal, vai pegar o livro de constitucional, vai pegar o livro de processo civil e vai estudar com mais atenção, tá bom, gente? A aula aqui não é de processo civil, a aula aqui é peça, como fazer a peça, tá bom? Então eu não vou ficar entrando assim muitos detalhezinhos que um professor de constitucional, ou um professor de processo civil, principalmente processo civil, ele falaria com maestria, não é mesmo? Mas esse não é nosso propósito. Nosso propósito aqui é ver a peça, uma peça que funciona. Vamos lá. Duas petições, interposição e razões. Primeiro, a interposição, que é dirigida ao desembargador presidente ou desembargador vice-presidente daquele tribunal. Então vamos lá, vamos ter em mente então o Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional Federal. Então, vamos lá. Vamos começar. Excelentíssimo senhor doutor, desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Estado tal. Agora, se a questão estiver no Tribunal Regional Federal, aí vai ficar assim o endereçamento. Excelentíssimo senhor doutor, desembargador do Tribunal Regional Federal da tal região. Tem gente que escreve desembargador federal, mas é redundante, né? O desembargador federal do Tribunal Regional Federal. Eu não ia ser um desembargador estadual do Tribunal Regional Federal, né? Não tem sentido. Mas tem muita gente que faz assim. Você pega espelho de correção dos exames da OAB, às vezes está assim, desembargador federal, certo? Então, só para registrar, mas é desembargador e pronto, tá? O desembargador do Tribunal de Justiça, o desembargador do Tribunal Regional Federal, que aliás a Constituição dá o nome de desembargador só no caso do Tribunal de Justiça. No caso da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho, não existe esse nome, desembargador. Não tem, pode procurar, não tem. Mas é costume, né? Você fala o desembargador federal ou desembargador trabalhista, mas se você já está falando na Justiça do Trabalho, vai ser desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, da tal região. Se tiver na Justiça Federal, vai ser o desembargador do Tribunal Regional Federal da tal região. Eu, particularmente, não sei o que quem estiver assistindo vai pensar, vai formar sua própria convicção. É redundante.
você ficar escrevendo desembargador federal, desembargador do trabalho, né? Bom, então, você já colocou o endereçamento. Excelentíssimo senhor doutor, desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Tribunal Regional Federal. Agora vamos pular 5 linhas. Vamos colocar o número comprido do processo, que é o número CNJ, tem 20 dígitos. Nós já vimos o significado desses 20 dígitos, nós já vimos isso. Vamos pular mais 5 linhas mais ou menos. E vamos fazer em si agora que a peça mesmo, assim, o núcleo da peça, né, da petição de interposição. Vamos lá. Vamos chamar o fulano de tal, né, o nosso cliente. Quantas vezes que a gente fala do fulano de tal? Vamos lá. Fulano de tal. Se você quiser colocar já qualificado, tudo bem. Se não quiser, não precisa. Mas é um hábito, muita gente coloca fulano de tal, já qualificado, por meio do seu advogado subscrito, nos autos da ação tal, vamos fazer de conta da ação anulatória fiscal ou anulatória de ato administrativo, ajuizada contra, aí se você vai colocar contra o município tal, contra o estado, contra a União Federal, não sei tal, vírgula, inconformado com o acórdão, vírgula, com fundamento no artigo 105, inciso 3º, a linha, aí você vai escolher, né, até a linha A, B e C. Aí você escolhe, você não é que escolhe, você vai ver qualquer hipótese adequada para aquele seu recurso especial. Com fundamento no artigo 105, inciso 3º, a linha A ou B ou C, da Constituição Federal, vem interpor recurso especial, vírgula, conforme as razões anexas, vírgula, requerendo a intimação da parte contrária para contrarrazoar, contra, tracinho, né, hífen, arrazoar. Ou então, pode escrever também, para responder, vale também. Para contrarrazoar ou para responder, vírgula, e o envio aos colendo Superior Tribunal de Justiça para aguardada reforma. Ponto. Agora a parte autenticativa. Local, data, advogado, OAB. Pronto. Fizemos então a petição de interposição, que é bem curtinha. Aí já vamos fazer as razões. Você protocola a interposição já com as razões anexas, tá? Então vamos lá, vamos fazer então as razões agora. Em cima da folha vamos escrever assim: razões de recurso especial. E embaixo vamos escrever, pode colocar um tracinho, escrever entre parênteses, pelo recorrente fulano de tal. Bacana. Vamos pular umas 2, 3 linhas e identificar o processo. Vamos lá. Processo número tal. Você pode até avançar mais um pouquinho, colocar ação de tal tipo. Aí você pode colocar parte contrária, autor, réu, requerido, né? Requerente, requerido. Aí você coloca, no caso seria município tal, estado tal. Você vai fazer a identificação do processo com mais ou menos elementos. O que é necessário aí? Você colocar o número do processo. Isso você precisa colocar. Pode colocar já o nome da outra parte, tudo ok, fica bacana assim. Pula mais 1, 2, 3 linhas, como você achar que fica mais bonito, mais estético, né? E vamos colocar o vocativo. Faz de conta que a gente está falando, né? Não está escrevendo. É costume, né? Colocar o vocativo. Porque antes todos os recursos eles eram assim, verbais. Antes é bem antes, muito antes, né? Se apresentava direto no tribunal. Por isso tem esse vocativo. Então vamos lá, vamos usar aquele vocativo que é bacana e que funciona em tudo quanto é recurso. Pode ser administrativo, pode ser judicial, pode ser em qualquer instância. O recurso é assim: eméritos julgadores. E põe uma exclamação depois. Eméritos julgadores. Se você quiser um vocativo mais específico, coloca assim:
eméritos ministros do Superior Tribunal de Justiça. E exclamação. Pronto, fica certinho também. Então você tem o evocativo genérico e você tem o específico. Pode colocar um, pode colocar o outro. Pode colocar os dois também. Certo? Bom, aí vamos pular umas linhas e vamos começar aqui. Vamos começar aqui a nossa argumentação toda, né? Em primeiro lugar, primeiramente, eu tinha um colega que falava que não existia a palavra primeiramente, porque não existia segundamente, mas eu pesquisei, existe sim primeiramente, viu? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, vamos colocar a preliminar. Então vamos colocar aqui. Preliminar, tracinho, pré-questionamento. Aqui a gente vai justificar que aquele tema ele já foi tratado no processo antes. Vamos lá, como é que a gente coloca um pré-questionamento? Não é difícil não, é curtinho, viu? Quer dizer, às vezes é mais longo, né? Mas pode ser curto, quer ver? Um exemplo. Vamos lá. O presente recurso especial, ele é interposto porque o acórdão recorrido, ele violou a legislação federal. Artigo tal da lei tal. Ponto. Esse dispositivo legal, ele já foi expressamente analisado quando da sentença e também quando do acórdão. Portanto, ocorreu o necessário pré-questionamento. Ponto. É claro que às vezes você pega o caso concreto, você vê um pré-questionamento mais longo, etc. Mas o espírito do pré-questionamento é esse. Mostrar que aquela questão da violação à lei federal, ela já foi apreciada anteriormente, ela já foi objeto assim, de decisão de objeto das decisões judiciais precedentes. Bom, agora, segunda parte. Primeiro foi do pré-questionamento, a segunda parte. Do acórdão recorrido. Então, vamos lá, o que nós vamos fazer aqui? Colocar um resuminho do acórdão. Vamos dizer, olha, o acórdão decidiu assim, 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 e nesse ponto ele violou a legislação federal de tal maneira. Pronto, você coloca isso. Então você coloca essa observação, você vai analisar como que o acórdão do qual você está recorrendo, como que ele violou a legislação federal. Você só vai contar aqui. É como se fosse assim, dos fatos. Então vamos dizer, dos fatos, né? Então você faz um resumo da decisão recorrida. Na próxima parte, você faz do direito, que basicamente seria os motivos da reforma. Então você vai desenvolver sua tese jurídica, com doutrina, com jurisprudência, com transcrição de algum dispositivo legal. Aí você vai desenvolver sua argumentação. Aí você vai colocar assim, você vai explicar direitinho, ponto por ponto, por que aquele acórdão ele violou a legislação federal. Então você vai explicar direitinho. Olha, ele violou a legislação federal nesse ponto, ele deu à legislação federal uma interpretação diferente daquela de outro tribunal nesse ponto. Vai explicar direitinho. Aí você vai desenvolver a sua argumentação. Então é nessa parte. E depois do finalzinho já da peça, aí vamos fazer o encerramento, é do pedido. E o pedido, de uma forma geral, ele é bem simples. Bem simples mesmo. Como que fica, mais ou menos? E quando eu falo assim pra vocês, é como eu faço, viu? É como eu faço, tá bom? Então, como eu faço como procurador. Eu sou procurador do município, então eu faço desse jeito. Então o pedido no recurso especial fica assim. Diante do que foi exposto, por medida de justiça, pede-se o conhecimento do presente recurso especial e o seu provimento, reformando-se a decisão recorrida para julgar procedente, ou, dependendo se é requerente ou requerido, né, ou improcedente a presente ação. Ponto final, tá bom demais, não precisa escrever mais do que isso.
E agora a parte autenticativa da peça, que é local, data, advogado, OAB. E o que nós terminamos de fazer? O que nós acabamos de fazer? Nós vimos um modelo bacana de recurso especial. E não é só para exame de ordem, para prova, para trabalho, para concurso público, não. É um modelo que funciona mesmo, viu? Então, chegamos ao fim do vídeo. 30 minutos, é meio compridinho, mas foi necessário chegar a esse ponto. Então, agradeço a atenção de todo mundo que chegou até aqui e até mais. Até o próximo vídeo com outro assunto bacana de prática jurídica. Até mais, pessoal.